Fala, galera! Tudo bem? Galera, para quem não me conhece, eu sou o professor Marcelo Boaro, sou professor de Física no ensino médio em cursos pré-vestibulares, tá? Eu gravo videoaulas do conteúdo do ensino médio de Física e gravo também vídeos com dicas para os grandes vestibulares, resolução dos grandes vestibulares, do Enem e tudo mais, tá bom? Faço um monte de vídeos aí, ó, um monte de vídeos aí na rede. Muito bem, essa aula, estou gravando agora eletrodinâmica. Essa aula número 10, eletrodinâmica número 10, associação mista de resistores. Gente, eu fiz a divisão em 3 partes: associação em série, associação em paralelo e associação mista, tá bom? Por quê? Para que fique mais fácil o seu estudo. Eu gosto de fazer vídeos relativamente curtos, de 15 a 25 minutos mais ou menos. Eu gosto de fazer nesse intervalo. E eu sempre faço, ao final de cada aula, eu faço uma aula de conteúdo extra, para que você possa acessar e pegar as informações lá com cuidado. Eu coloco um monte de coisa nesse conteúdo extra, tá bom? No final desse vídeo eu vou pôr lá para você o link do conteúdo extra. Se você não assistiu ainda a aula de número 9, está ali o link, ó. Volte lá e vê a aula 9, tá? Da aula 9 você vê também a aula 8. A aula 8 foi associação em série, a aula 9 associação em paralelo, a aula 10 associação mista. Eu fiz um vídeo para conteúdo extra que eu demonstro aquelas fórmulas todas, tá? Da associação, tudo. Tá tudo direitinho, organizadinho, porque eu sei que você tem um tempo muito reduzido, não tem? Não tem? Hã? Você não tem que estudar física, química, biologia, matemática, história, geografia? Hã? Tem que fazer educação física? Tem que fazer seu inglês, dança? Hã? Você tem que fazer música? Você tem que fazer um monte de coisa, cara. Então eu gosto de dividir isso organizadinho para ficar melhor o seu estudo, tá bom? Gente, estudar física é muito diferente de estudar história, geografia, biologia, por exemplo. Assistir videoaula de física, você tem que fazer o processo, tá bom? Tenha sempre um caderninho. Quando eu fizer o exercício, ao final de toda a aula, eu faço um exercício de aplicação. Assista eu fazer o exercício de aplicação, depois você para o vídeo, volta na tela que está o exercício, para a tela, tenta fazer você mesmo, tá? Primeiro veja eu fazer, depois volta, para, tenta fazer você mesmo. Você vai aprendendo, você vai pegando, tá? Você vai guardando as equações, você vai guardando o processo. Tudo bem, meu querido? E eu fiz também um vídeo, que eu vou colocar um link aqui, que eu chamei de conversa inicial. Lá eu explico por que eu estou fazendo essas aulas, tá? Lá eu conto um pouco da minha trajetória como estudante, como professor, para que você possa entender esse conjunto de aulas aqui, o porquê desse carinha aqui falando com você, o que eu estou fazendo aqui, beleza? Combinado? Associação mista de resistores. Meus queridos, associação mista, série, paralelo, mista. Mista é quando você tem as duas coisas, né? Um circuito que você tenha vários resistores, eles vão ter ali no meio resistores associados em série, outros associados em paralelo. Então, associação mista é quando você tem essas duas coisas, ok? Olha aqui, meus queridos. Entre os pontos A e B, que eu posso, por exemplo, ligar a uma bateria, não é? Ó, posso ligar a uma bateria, certo? Polo positivo, polo negativo. Os elétrons saem do negativo e vão até o positivo. O sentido convencional é o oposto ao de fluxo dos elétrons, né? Então, meu queridinho, por aqui passa uma corrente elétrica I1. Tá, quando essa corrente chega aqui, o que acontece? Quando essa corrente chega aqui, gente, ela tem 2 caminhos a percorrer. Ela pode vir direto por R2 ou vir por R3. Lembra? Eu discuti bastante com vocês na aula 8 em detalhes. Associação de resistores em série. O que caracteriza uma associação de resistores em série? Você tem apenas um caminho, meu querido. Você tem apenas um caminho para o fluxo de elétrons. Os elétrons estão vindo aqui, ó. Tem apenas um caminho? Não. Essa associação em série? Não é. Então, olha só. Te pergunto. O resistor R2 está em série com o resistor R1? Sim ou não? O resistor R2 está em série com o resistor R1? Está, professor Barca? Claro que não! Não! Gente, para que um resistor esteja associado em série com outro, deve haver apenas um caminho para a corrente elétrica. Ou seja, os elétrons que passam pelo resistor R1 vão necessariamente passar pelo resistor R2. É o que está acontecendo aqui? Não é! Não é, meu queridinho! Esse ponto do circuito nós chamamos de nó. Nesse ponto do circuito, a corrente elétrica vai ter 2 opções. Ela pode vir por I2 ou por I3, tá?
ela pode vir por I2 ou por I3. Note que eu filme em Full HD. Assiste na tela ampliada ou na tela inteira, tá bom? Ó, então peraí. Esse cara é o I1 que passa por R1, esse cara é o I2 que passa por R2, esse cara é o I3 que passa por R3. R1 e R2 estão em série? Não, não estão em série. Por quê? Por quê? Por quê? Porque os elétrons têm mais de um caminho para passar. Tá bom? Meus queridos, R2 está em paralelo com R3? Hã? Está, né? Ó. O R2 está em paralelo com R3. Ah, então, como é que eu sei isso, Boara? Como é que eu tenho certeza se eles estão em paralelo? Gente, quando você tem dois pontos do circuito que não tem resistência entre eles, eu tenho que chamar da mesma letra. Lembra? Expliquei esse detalhe nas aulas passadas. Se esse ponto é B, esse ponto aqui, meu querido, eu tenho que chamar de B também. Você concorda comigo? Não tem resistência aqui, ó. Daqui aqui, ó, tem resistência? Tem. Então eu não posso chamar de A, né? Não, porque tem uma resistência aqui ainda. Não posso chamar de B, né? Não. Então vamos ser muito criativos. Vamos chamar esse ponto aqui de C. Tcharam! Se esse ponto é o A, esse ponto é o B, esse ponto não pode ser o B, porque tem um resistor. Mas também não pode ser o A, porque tem um resistor. Então é o C. E por esse outro caminho? Se esse ponto é o B, opa! Esse ponto não pode ser o B. Também não pode ser o A, então vai ser outro. Que outro? D. Não, não pode ser o D. D. Não. Por quê? Porque aqui já é C, ó. Tem resistência daqui a aqui? Não. Ah, então esse ponto aqui também é o C. Então, meu queridinho, ó. Entre os pontos A e C, eu tenho só o R1. Mas, entre os pontos B e C, eu tenho o quê? O R1 e... Desculpa, o R2 e o R3 em paralelo, né? Porque se esse ponto é o B, esse ponto aqui é o B também. Entendeu? É assim que você faz. Como é que você tem certeza que eles estão associados em série? A corrente que passa por um passa pelo outro também. Como é que você tem certeza que eles estão associados em paralelo? Eles estão ligados entre os mesmos dois pontos. É assim que você faz. Tá bom? Essa é uma associação mista. Essa é uma associação mista. O que eu faço primeiro aqui? Gente, eu faço esses dois. O resultado desses dois, este sim estará em série com R1. Entendeu, meu queridinho? Entendeu? Eu faço esses dois aqui. O resultado desses dois, este sim estará em série com R1. Ah, bora, agora eu entendi. Entendeu mesmo? Então vamos ver esse exemplo aqui, ó. Vamos ver se você entendeu. Exemplo, olha lá, ó. Entre os pontos A e B, eu tenho 4 resistores. Pergunto, o R1 está em série com R2? Ah, eu só dobrei o fio aqui, gente. O R1 está em série com R2? Tá, Boaro, porque vem aqui... Não, claro que não. É o mesmo raciocínio. Ah, você já tinha percebido, né? É o mesmo raciocínio. Aqui eu tenho uma corrente elétrica I1 que vem até aqui. Quando chega aqui, meu querido, a corrente elétrica tem mais de um caminho? Tem. Então a corrente que passa por esse cara não será igual a I1. Vai ser um I2, por exemplo. Ah, e a corrente que passa aqui, Boaro? A corrente que passa aqui, meu querido, vai ser um I3. Ah... Semelhante àquele caso ali, né? Eu só dobrei o fio aqui. Então R2 e R1 estão em série. Hã? R1 está em série com R2? Hã? R1 está em série com R2? Não, não está. Entendeu? Não está em série. Da mesma forma que R1 e R2 aqui não estão em série, lá também não. A segunda questão. R1 está em paralelo com R4? R1 está em paralelo com R4? Claro que tá, né, Boaro? Ó, paralelo, tá, né, papá? Não, gente, não. Por favor, se tem uma coisa que eles fazem para pegar você, é essa história, tá? Se ele dobra o fio, você tem que imaginar que isso aqui são fios, gente. São fiozinhos. Eu podia pegar esse fio aqui e esticar, deixar esse fio esticado assim no circuito. Então, só porque está lado a lado assim, não quer dizer que eles estão em paralelo.
Da mesma forma que só porque eles estão na sequência, eles estão em série. Perceba? Essa questão do cotidiano que a gente usa de série e paralelo é diferente aqui para a eletricidade. Para nós, o que é série? Série é quando só tem um caminho, uma corrente que passa em um, uma corrente que passa em outro. O que é em paralelo? Paralelo é quando tem mais de um caminho. Tá? Tem mais de um caminho e eles estão ligados aos mesmos pontos. Aí eles estarão em paralelo. Então, ó, vamos dar letras aqui também? Do mesmo jeito que eu fiz ali? Vamos. Se eu chamo esse cara de A e esse cara de B, esse cara, meu querido, pode ser o A? Não. Por quê? Porque daqui a aqui tem resistência. Então não pode ser A. Pode ser o B? Também não. Então vamos chamar de C. Tudo bem? Tudo bem? Então vamos lá. Daqui para cá, posso chamar de C esse ponto? Não. Posso chamar de B? Não. De A? Também não. Tem que ser outra letra. Por quê? Porque qualquer caminho que você faça até esse ponto, você vai estar passando por um resistor, não vai? Então não é nem um ponto A, nem um ponto B, nem um ponto C. Será um outro ponto, D, por exemplo. Tá? Então note, o resistor R2 está ligado entre os pontos C e D. O resistor R3 também está ligado entre os pontos C e D. Percebe? O resistor R4, gente, é o seguinte. Depois que eu fizer a associação desses dois, posso substituir os dois por apenas um, não posso? Faço a resistência desses dois. Posso substituí-los por apenas um, certo? Aí depois que eu fizer isso, olha aqui como é que vai ficar o desenho. Aqui, meu queridinho, como vai ficar o desenho? R1, R4, A, B. Esse é o R1, esse é o R4. Esse aqui é o resistor equivalente da associação em paralelo de R2 com R3. Gente, se você não assistiu a minha aula de associação em série e associação em paralelo, por favor assista, tá? Você fez as duas aulas bem feitinhas, essa daqui você tira de letra, tá bom, meu queridinho? Então essa daqui, ó, é a associação em paralelo desses dois. Agora, como é que eu acho a associação equivalente total? A associação equivalente total vai ser o quê? Agora, Boário, eu só tenho um caminho. Viu como você entendeu? Viu como você percebeu? Agora eu só tenho um caminho. Ora, se eu tenho só um caminho agora, todos eles aqui estão associados de que maneira? Então, em série, disse o aluno atento. Série, série. Ótimo, ótimo. Gostei. R1, RP, R4. Estão todos associados em série, tá? Porque a corrente elétrica que passa é a mesma. Não tem outro caminho. Gente, você dobrar o fio, não é você possibilitar que os elétrons tenham outro caminho, tá? Você pode ver, os fios nunca estão retinhos nas instalações elétricas. Os fios estão dobrados, fazem curvas, tá? O importante não é o fio estar retinho. O importante não é estar dobradinho assim que fica em paralelo, em série. O que importa é esse conceito. Série, apenas um caminho. Paralelo, eles têm que estar ligados entre os mesmos dois pontos, tá? Entre os mesmos dois pontos. CB, aqui, quem que era? CD, tudo bem? Entendeu, meu querido? Legal, galera, então é o seguinte, vamos fazer um exercício extra. Que extra que é? Vamos fazer um exercício de aplicação, ok? Aplicação. Galera, o exercício diz assim, ó. Considere o esquema a seguir. Esse exercício caiu na UEL, como você está vendo aí. Considere o esquema a seguir. Então você tem lá, entre os pontos X e Y, você tem 3 resistores. Gente, o símbolo de resistor é aquela cobrinha ou esse desenho que ele fez aí, tá? Mesma coisa. Então você tem lá, ó, 20 ohms, 40 ohms e 10 ohms. Tá, esse é o esquema que ele mandou considerar. A resistência equivalente do conjunto de resistores entre os pontos X e Y é, em ohms, igual a... Vamos fazer. Tá aqui, ó. 20 ohms, 40 ohms e 10 ohms. 20 com 40 estão em série? Não, você não cai mais nessa, né? Não. O que eu tenho que fazer então? 40 está em paralelo com 10. Sim ou não? 40 ohms está em paralelo com 10. Então, primeiro, meus queridos, eu preciso fazer esses dois, que eles estão efetivamente associados em paralelo,
para eu mudar o meu circuito, achar uma resultante que eu vou associar em série com de 20. Tcharam! Certo ou não? Olha aqui, meu querido. Resistência em paralelo. Gente, na aula de associação em paralelo, eu falei para você que quando você tem dois resistores associados em paralelo, você pode fazer por uma maneira simplificada, que é o produto pela soma. R1 vezes R2 pela soma. R1 mais R2. Eu fiz uma aula, tá? Uma videoaula, só para mostrar para você essa associação, tá? Para demonstrar para você que isso é verdade, mostrar para você que em série a resistência é uma mais a outra, mais a outra, mais a outra, mais a outra. Em paralelo, 1 sobre R equivalente a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4. Quando eu tenho só dois resistores, produto pela soma, tá o link aqui, né? Percebeu já que eu coloquei. O que eu demonstrei também nesse vídeo? Demonstrei para você que quando você tem N resistores iguais associados em paralelo, você acha de que jeito? Pega o valor da resistência e divide pelo número de resistores. Tá? Gente, eu adoro fazer essas revisõezinhas, tá? Como vocês já perceberam. Eu adoro fazer essas revisõezinhas para ajudar você, tá bom? Bom, então nesse caso, meu querido, só dois em paralelo, produto pela soma. 10 vezes 40, 400. Dividido 10 mais 40, 50. Certo? Horas. 40 por 5, 8. Então a resistência em paralelo, 8 ohms. Foi isso que ele me pediu? Não, ele quer saber a equivalente do circuito. Gente, fisicamente falando, quando eu pego esses dois e tiro e substituo por um que tem o mesmo valor, é o mesmo que eu mudar o circuito. Você não precisa desenhar isso de novo, tá? Ainda mais que essa questão era uma questão teste. Você pode fazer direto lá os seus cálculos. Mas para você entender melhor, né, para que o maior número de pessoas possa entender, eu explico isso para você. Ó, substitua esses dois por apenas um com 8 ohms. Ah, Boara, então é aquilo ali que eu tenho, ó, entendeu? Eu tenho 20 ohms aqui e eu tenho esses dois, eu posso substituir por apenas um que vale 8. Perceba uma coisa importante quando você for fazer a conta, é o seguinte: sempre que eu tiver dois resistores ou mais em paralelo, a resistência equivalente em paralelo sempre será menor que o menor dos resistores. Como assim, Boara? Aqui não era 40 e 10? A resistência em paralelo vai dar sempre um valor menor do que o menor deles. Qual era o menor deles? 10. Tá bom? 8 deu. Ah, então tá coerente. Essa dica para você, porque às vezes você faz as contas, chega a valores absurdos, esquisitos, só para você ter uma noção. Tá bom? Então, se tiver 1.000, 2.000, 5.000, 30.000, 300 e um de 3. Se eu fizer associação em paralelo, o resultado vai dar menor do que 3. Tá bom? Menor do que 3. Tudo bem, meus queridos? Ele quer saber resistência equivalente total, tá? Eu vou chamar de resistência total, no caso, eu tenho 20, associado de que jeito agora com 8? Quantos caminhos eu tenho aqui para a corrente, meu querido? Quantos caminhos eu tenho? Só tem um caminho. Ah, o Boara falou que quando só tem um caminho, associação em série. Acertou. Então a resistência total desse circuito vai ser 20 mais 8. 28. O que? Ohms, né? A resistência é dada em ohms. Carga coulomb, corrente ampere, DDP volts, potência watts, resistência ohms. Ah, ok? Alternativa letra C, tá? É um exercício teste. Alternativa letra C. Tudo bem, meus queridos? Legal. Galera, você está gostando desse meu trabalho? Está gostando dos vídeos? Está te ajudando? Divulgue meu trabalho. Ajudar a divulgar meu trabalho. Se você dá joinha no vídeo, se você escreve alguma coisa para mim, se você se inscreve no canal, você já está ajudando a divulgar, tá bom? Então, ó, aqui está o link para o conteúdo extra. Não deixe de ir ao conteúdo extra. Eu tenho muita coisa para postar lá. Tá? Como você lê a sua conta de energia elétrica, como entender a conta de energia elétrica, como entender a ligação de energia da sua casa, como entender uma série de coisas, conteúdo extra, tem bastante conteúdo extra. E lá em cima está o link para a aula 11. Aula 10, link para a aula 11, conteúdo extra aqui para você, tá bom? Meus queridos, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Bons estudos e até mais. Conteúdo extra, hein?
Tchau!